Vamos falar agora sobre semelhança de triângulos. Né? Quando eu tenho semelhanças de triângulos? Quando eu tenho triângulos semelhantes, em que situações? Começando, como sempre, com um exemplo, uma situação concreta, particular, que é mais tranquila de ser compreendida. Imagina o seguinte, nós temos aqui dois triângulos, um triângulo A, B, C, cujos lados têm comprimentos 3, 4 e 5. E ao lado aqui um triângulo que eu vou chamar de A', B', C', cujas medidas são 6, 8 e 10. Tenho aqui um exemplo de triângulos semelhantes. Um exemplo muito claro, que deixa nítido que são triângulos semelhantes. É quando um triângulo é uma cópia do outro, ampliada ou reduzida. Aqui no caso eu tenho uma cópia duplicada, né? Olha aqui, duplicada, tá bom? Tanto que esse 2 ele é chamado de razão de semelhança. Vou chamar de K. Quem é o nosso K aqui? Ele é a razão de semelhança. Ele diz quantas vezes o triângulo é maior que o outro. Então, triângulos semelhantes é quando você tem uma cópia ampliada ou reduzida, porque se for do mesmo tamanho, a gente fala que eles são congruentes. Ok? Eles preservam os ângulos internos, então este ângulo tem a mesma medida que este ângulo tem a mesma medida que esse terceiro ângulo também. E os lados são proporcionais. Pelo fato de ser proporcionais, né? Pelo fato de ser o dobro, por exemplo, nesse exemplo concreto, se eu dividir os lados correspondentes, os lados homólogos, os resultados serão sempre o mesmo. Veja bem, 6 dividido por 3, 6 dividido por 3, dá o mesmo resultado que 8 dividido por 4, e dá o mesmo resultado que 10 dividido por 5. Que vai dar, adivinha, 2. Que é o quê? A razão de semelhança. Ou seja, quantas vezes o triângulo da direita é maior que o da esquerda. Tá bom? Bom, feito isso, vamos agora aos critérios. Critérios para identificar quando dois triângulos são semelhantes com precisão. Né? Critérios para não ter nenhuma dúvida, nenhum problema quanto a isso. Então, o primeiro, vamos lá, critérios. Vamos escrever aqui, ó, critérios, para a gente não se perder. Critérios. Né? O primeiro critério eu chamo de AATIL, significa ângulo-ângulo. Quando eu tenho dois triângulos que apresentam um par de ângulos congruentes com a mesma medida, então a 60 graus, 30 graus, 60 graus, 30 graus, eu posso dizer seguramente que eles são semelhantes pelo critério ângulo-ângulo-til. Ou seja, um é uma cópia do outro, ampliada ou reduzida. Segundo critério. Vamos lá. Segundo critério é o critério LAL. Ou seja, sanduíche de ângulo, lado, ângulo, lado. Como assim, professor? Como que ele aparece? Imagina a seguinte situação. Tenho dois triângulos, né? Um triângulo da esquerda, um triângulo da direita. Tá? E aqui o triângulo da esquerda, ele tem as medidas 3, 4 e o ângulo de 60 graus. Na direita, 6, que é o dobro, 8, que é o dobro, e o mesmo ângulo de 60. Quando acontece uma situação como essa, ou seja, eu tenho dois triângulos que têm lados proporcionais nesta configuração, lado, ângulo, lado, e os ângulos são congruentes, têm a mesma medida, pronto. Todos os lados vão ser proporcionais, ou seja, assim como no primeiro exemplo, né, todos os lados vão ser proporcionais. Tudo que eu tenho aqui na direita, exceto os ângulos internos, né, as medidas lineares, os lados, né, as alturas, vão ser o dobro, tá,
das medidas do triângulo da esquerda, ou seja, eles são semelhantes pelo critério lado, ângulo, lado. Né? E o terceiro e último critério, são apenas 3, né? Que é o critério mais tranquilo, que é o lado, 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 né? Que é o critério que foi usado no exemplo ao anunciar a semelhança de triângulos. Então imagina o seguinte, se eu olho para dois triângulos, o triângulo aqui na esquerda, o triângulo na direita, e noto que eles têm lados proporcionais, 3, 4, 5, e ali exatamente o dobro, 6, 8 e 10, óbvio que eles são o quê? Semelhantes. É muito óbvio de perceber isso. São semelhantes pelo critério lado, lado, lado. Ou seja, tem 3 lados proporcionais. Tá bom? Amigos, fica uma dica muito grande que é a seguinte. O que mais aparece no vestibular, olha, acima de 90% das questões que aparecem em vestibular, o critério mais presente é o ângulo-ângulo. Este é o mais presente. Este daqui, muito pouco. Muito raramente aparece o critério lado, lado, lado. Fique atento sempre ao ângulo-ângulo, que esse é o critério que aparece com a maior frequência. Ter dois ângulos com a mesma medida, um par de ângulos congruentes, os triângulos são semelhantes, ou seja, um é uma cópia do outro, ampliada ou reduzida. Ok? Muito obrigado. Uma boa aula, até a próxima.